O que você poderia fazer com uma sopa? Tomá-la em um dia frio? Talvez você pudesse vendê-la em um mercado, certo? Mas talvez ainda você pudesse escapar de uma prisão com ela. Não entendeu essa última? Então você precisa conhecer a história de Yoshi Shiratori, o homem que escapou da prisão utilizando uma sopa. Bem-vindos ao canal Histórias Inacreditáveis. Hoje você vai conhecer Yoshi Shiratori. Ele é conhecido por ter escapado da prisão não apenas uma, mas 4 vezes. Sim, isso mesmo. E o mais impressionante de tudo são as formas que ele fez isso, incluindo a sopa. Bem, mas vamos por partes, iniciando pela primeira vez em que ele foi preso. Mas antes de mergulharmos nessa incrível história, não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma história inacreditável. Yoshi Shiratori, nascido em 31 de julho de 1907 em Aomori, Japão, não era um criminoso comum. Sua incrível jornada começou quando ele foi forçado a confessar um crime de roubo e assassinato que não havia cometido. Injustamente, ele foi parar na prisão de Aomori, em 1936. Lá, sua vida se transformou em um pesadelo. Era espancado pelos guardas todas as noites e enfrentava a ameaça constante de ser condenado à pena de morte pela promotoria. Mas Yoshi não estava disposto a aceitar esse destino. Para escapar da prisão, Yoshi começou a observar a rotina dos guardas com grande detalhe durante meses. Ele logo descobriu uma brecha de 15 minutos durante a patrulha noturna dos guardas, que seria sua única chance de fuga. Usando um fio de metal improvisado a partir de um balde de banho que havia sido disponibilizado para sua higiene, ele conseguiu destrancar a porta de sua cela. Mas isso era apenas o começo. Ele precisava passar por mais portas para garantir sua liberdade. Com os minutos contados, Yoshi conseguiu abrir todas as portas restantes. E antes que os guardas retornassem, enganou-os ao criar um disfarce em sua cama, utilizando tábuas do chão. Assim, quando inspecionaram sua cela, acharam que ele estava lá ainda deitado. Sua fuga passou despercebida até o dia seguinte. Infelizmente, a liberdade de Yoshi foi curta. 3 dias após sua primeira fuga, ele foi recapturado enquanto roubava suprimentos de um hospital. Sua pena foi agravada, agora enfrentando prisão perpétua. Em 1942, ele foi transferido para a prisão de Akita, onde enfrentou tratamentos ainda mais cruéis, exceto pelo guarda Kobayashi, o único que demonstrou compaixão por ele. Colocado em uma cela pequena com paredes altas e escorregadias e com uma clarabóia no teto que continha grades, Yoshi encontrou-se em um cenário totalmente desfavorável para fugir. Porém, sua determinação em escapar fez com que mesmo assim ele conseguisse escalar as paredes, sem que percebessem. Conseguiu averiguar também que, lá no topo, as madeiras que emolduravam a clarabóia estavam podres e que ele poderia, todas as noites, na espreita, afrouxá-las um pouco, para que, quando possível, pudesse escapar por aquela passagem. Após meses, escalando e afrouxando as madeiras repetidas vezes, escapou em uma noite chuvosa, quando os guardas não podiam ouvir seus movimentos no telhado. Três meses depois de sua segunda fuga, Yoshi buscou a ajuda do guarda Kobayashi, aquele que teve compaixão por ele, para expor os abusos no sistema prisional japonês. Ele imaginou que o guarda teria voz, por ser uma pessoa respeitada, já que ele mesmo, muito provavelmente, não seria ouvido por já ter sido preso. Foi então até a casa de Kobayashi que o recebeu e ouviu suas ideias. Mas enquanto Yoshi foi ao banheiro, o guarda o traiu, chamando a polícia. Novamente preso, desta vez ele foi enviado para a prisão de Abashiri, considerada inescapável. A localização dela fica mais ao norte do Japão, onde o frio é rigoroso e extremo. Lá, Yoshi foi algemado com algemas sem fechadura
que pesavam cerca de 20 quilos e mantido em uma cela extremamente fria e gelada. Dessa forma, seria praticamente impossível ele escapar. Além do mais, para que pudesse se alimentar, ele deveria se arrastar até a porta da cela, onde serviam sempre uma tradicional comida japonesa, a sopa miso, e então mergulharia sua cabeça na tigela para que pudesse comer. Mas nem todas essas desfavoráveis condições poderiam deter a determinação de Yoshie em escapar de lá. Assim, ele teve uma genial ideia: utilizar a comida para fugir. Sempre que fosse se alimentar, ele guardaria parte da sopa em sua boca. Depois, a cuspiria na grade da porta da cela para que o sal contido nela pudesse oxidar as porcas e parafusos. Ele também cuspiria nas algemas, para poder se livrar delas. Claro, tudo isso sem que percebessem. Após 6 meses, seus esforços incansáveis finalmente fizeram com que ele pudesse retirar a grade da cela. As porcas e parafusos de fato se soltaram com a oxidação, assim como suas algemas. Porém, agora havia um novo problema a ser enfrentado. Seu tamanho era maior do que o buraco deixado pela grade retirada. Yoshi, em um ato totalmente audacioso, simplesmente deslocou seus 2 braços, conseguindo passar pelo buraco menor do que seu próprio corpo. Livre de sua cela, subiu em outro buraco que estava aberto no teto e fugiu da prisão. Em 1944, depois de sua terceira fuga da prisão antes inescapável, Yoshi encontrou refúgio em uma mina abandonada nas montanhas. Ele viveu lá por 2 anos até decidir descer para um vilarejo próximo. Foi quando ele descobriu que o Japão havia se rendido na Segunda Guerra Mundial, além de descobrir também sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki e de como o mundo havia mudado drasticamente. Desiludido, ele não viu mais razão para se esconder. Caminhou por 50 dias até Sapporo, onde, com fome, tentou colher um tomate em um pé próximo. Um fazendeiro, dono do pé, o confundiu com um ladrão local e o atacou. Yoshi, em resposta, o esfaqueou. Não demorou muito para a polícia chegar. Mesmo alegando legítima defesa, outra vez, Yoshi foi preso e, pelas fugas anteriores e pela morte do fazendeiro, foi sentenciado à morte. Ficou à espera dela na prisão de Sapporo. Para que não escapasse de jeito nenhum, dessa vez o colocaram em uma cela com grades, portas e janelas reforçadas. Para que não conseguisse passar por nenhum buraco, asseguraram que eles tivessem um tamanho menor do que o de sua cabeça. Adicionalmente, colocaram especialmente 6 guardas para vigiá-lo 24 horas por dia. Entretanto, ficaram tão confiantes de que ele não poderia escapar pelos métodos anteriores que o deixaram sem algemas e negligenciaram o chão da cela. Sem que percebessem, Yoshi utilizou a tigela de sua comida para cavar o chão e fazer um túnel para que pudesse fugir. Os guardas que o vigiavam 24 horas não imaginaram, pois, espertamente, ele tapava o buraco do túnel com sua cama. Além do mais, quando olhavam para Yoshi em sua cama, achavam que ele estava deitado e deprimido, e não percebiam que em seu lugar estavam tábuas, que assim como ele havia feito em sua primeira fuga, haviam sido colocadas lá para disfarçar sua ausência enquanto ele trabalha em sua fuga. Yoshi estava livre agora pela 4ª vez. Depois de um ano de sua 4ª fuga, Yoshi Shiratori estava em um banco no parque. Ao seu lado, um policial sentou-se. Ofereceu a ele um cigarro, mesmo sem saber quem ele era. Cigarros eram itens de luxo no Japão naquela época, e aquele gesto o fez ficar muito comovido. Diante disso, ele contou ao policial sua identidade e se ofereceu para ser capturado. Assim, ele foi para a prisão novamente, mas dessa vez foi diferente. A corte de Sapporo reavaliou o caso de Yoshi e considerou que a morte do fazendeiro foi de fato em legítima defesa. Além disso, levaram em consideração que ele não havia causado danos a guardas em suas fugas anteriores. Sua pena de morte foi substituída por 20 anos de prisão. Após cumprir 14 anos,
Yoshi Shiratori foi libertado em 1961 devido ao seu bom comportamento. Ele voltou para sua cidade natal, Aomori, onde reencontrou sua filha. Sua mulher havia falecido enquanto ele estava na prisão. Por mais alguns anos, ele trabalhou para seu sustento, até que em 1979, devido a um ataque cardíaco, faleceu aos 71 anos de idade. E assim, chegamos ao fim da extraordinária jornada de Yoshi Shiratori, um homem que desafiou a morte e escapou de prisões aparentemente inescapáveis. Sua história é realmente inacreditável. Agradecemos por acompanhar mais uma incrível história em nosso canal. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e comentar o que acharam. Até a próxima!